Aqui então vamos começar com a pintura da nossa plaquinha de porta do vovô e da vovozinha. Já estamos com todas as peças pintadas de branco, dos dois lados, pintada e lixada, sequinha. Então a gente vai separar todas essas peças e vamos começar pela peça maior. Essas peças todas a gente deixa separada e vamos começar a pintura dessa peça maior aqui, que é a peça de baixo. Então, eu escolhi um tom marrom escuro. Vocês vão perceber nas minhas aulas que eu gosto muito de trabalhar com a tinta acrílica decorativa da Gato Preto, porque ela tem um poder de cobertura muito bom. A gente dá poucas demãos de tinta e ela tem uma cor assim bonita, um acabamento acetinado. É uma tinta muito boa de trabalhar. As tintas da Corfix também, já trabalhei com algumas tintas também, é uma tinta boa. Eu prefiro mais a tinta acrílica, porque ela cobre melhor. Você pode estar usando também a tinta PVA, ela é um pouco mais barata. Aí você escolhe com qual tinta você quer fazer o seu trabalho. As tintas da Acrylex eu não gosto muito, porque elas não cobrem bem o trabalho. Você tem que dar uma demão, duas, três, às vezes até 5 demãos de tinta e não fica aquela pintura bonita, bem acabada. Então, por isso eu prefiro mais as tintas da Gato Preto ou da Corfix. Existem as tintas também, essas importadas, que são muito boas. Eu nunca trabalhei com elas, mas tenho colegas que me falam que são tintas excelentes. Se na sua cidade tiver dessas tintas, também são tintas excelentes para trabalhar com elas. Então, vamos começar a pintura da nossa peça. Aqui já separei de novo a minha bandejinha com o marrom escuro, que a gente vai fazer a pintura dessa peça. Então, vamos pintar da mesma forma que a gente pintou a tinta branca, a gente vai pintar essa parte marrom. Sempre puxando para fora nas laterais, igual foi feita com a branca. Aqui a gente vai dar provavelmente umas 2 ou 3 demãos de tinta. Aí a gente dá uma demão de tinta, seca. Depois que tiver bem sequinha, a gente dá outra demão de tinta, torna a secar. Sempre secando, intercalando, né, de uma pintura a outra com a secagem. Lembrando que é bom você ter um soprador térmico ou um secador de cabelo para estar adiantando essa secagem, porque quando a gente deixa secar naturalmente, a gente demora muito para concluir a peça. E eu, principalmente, que sou um pouco ansiosa, começo a fazer as coisas, já quero ver pronto, bonito. Então, se você tem algum aparelho, um secador aí para poder estar secando a sua peça, você acaba ela mais rápido, né? Então, vamos continuar aqui a nossa pintura, puxando para fora, esticando a tinta. Se a sua tinta tiver um pouco grossa, você pode colocar um pouquinho de água nela, que fica mais fácil de trabalhar, desde que ela não fique tão aguada, porque aí não vai cobrir direito. Aqui tem uma bolinha de tinta me atrapalhando. Aí, fizemos a pintura e agora vamos secar.
Para adiantar um pouco o nosso trabalho, eu já pintei a peça de marrom, eu dei 3 demãos de tinta. O marrom é uma cor que é um pouco difícil de cobrir. Toda cor escura, ela tem um pouco mais de dificuldade, que ela fica manchada. Então, eu já pintei de marrom, sequei, pintei, sequei. Já fiz a chuva americana, tá vendo? Porque aqui, essa parte aqui, é o fundo da nossa peça. Esse lado aqui, não precisa pintar ela toda. Por quê? Essa outra peça que a gente tem, que a gente pintou de branco já, e a gente ainda vai trabalhar nela, a gente vai colar aqui em cima dessa peça marrom. Então, não tem necessidade da gente estar pintando essa peça toda, porque a gente vai estar gastando tinta à toa. Então, eu fiz somente as laterais. E agora, a gente vai fazer um chanfrado aqui em volta dessa peça todinha. E eu escolhi o tom preto para poder estar fazendo esse chanfrado, porque o chanfrado a gente sempre faz com um tom mais escuro do que o tom que está pintado. E como o nosso marrom é um marrom bem escuro, então eu escolhi a cor preta. Então, vamos fazer esse chanfrado. Vamos colocar a tinta na tampinha, não precisa colocar na bandejinha, só aqui na tampinha é o suficiente. Opa! Vamos molhar o nosso pincel, assim como vocês aprenderam na parte de como fazer o chanfrado, a gente vai fazer aqui. Então, vamos começar. Coloca a tinta no pincel e passa na beirada. Vamos fazer isso em toda a volta da peça, para ficar a beirada mais escurinha. Aqui no vídeo não dá para vocês verem direito, porque a cor tá muito escura. Mas quando a gente for fazer uma tonalidade mais clara, vocês vão perceber melhor essa diferença. Aqui, por enquanto, vai dar uma diferença bem pouca. Aqui eu já pintei a beirada de preto, já fiz a parte chanfrada. Não sei se pelo vídeo vocês conseguem ver. Como eu falei, tá muito escuro, então é difícil ver. Não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença. Agora, a gente vai fazer o que? A gente vai pintar essa lateral. A cor que a gente faz o chanfrado, a gente faz a lateral, para poder dar sequência. Então, a gente vai deixar a tinta aqui na tampinha mesmo, porque é uma parte pequena para poder pintar, então não tem necessidade da gente estar colocando essa tinta na bandejinha de isopor. Pode deixar na tampinha mesmo. Para você não borrar a parte de baixo, você pinta assim, ó, para baixo e para cima. Você pintando dessa forma, você não borra nem o lado de cima e nem esse lado de baixo. Então, você vai estar pintando assim, esse lado para baixo e aqui para cima. Se você fizer isso aqui, pintar nesse sentido assim, você vai borrar tanto a parte de cima quanto essa parte de baixo. E não é isso que a gente quer. Então, vamos pintar do começo ao fim dessa mesma forma, pintando para cima, aqui, deixa eu centralizar melhor para vocês verem, aqui pintando para cima e aqui puxando para baixo, essa lateral toda de pretinho. Vamos deixar ela bem acabadinha, para cima e para baixo. Eu esqueci de falar com vocês que eu peguei um pincel pequeno, continuando
com pincel de cerda macia, na madeira a gente tá sempre tem que estar usando pincel de cerda macia. Então, vocês estão vendo? Eu peguei um pincel não muito grande, porque o espaço que a gente tem para pintar aqui, ele é muito pequeno. Então, se eu pegar um pincel grande, ele vai borrar muito a minha peça. Então, você pega um pincel bem pequeno para poder estar fazendo esse detalhe. Então, vamos continuar até o fim. Terminando de pintar essa lateral, essa peça, essa parte já está pronta. Aí a gente vai passar para outra peça, tá bem? Vamos lá? Bem, agora vamos pegar aquela parte menor da nossa plaquinha do vovô e da vovó, já pintadinha de branco, lixadinha, dos dois lados. Eu escolhi para pintar essa peça a cor marfim, porque eu acho que vai ficar um tom bem legal, o marfim com o marrom de fundo. Você pode estar usando também o tom pele, um tom salmão bem clarinho, uma cor bem clarinha para a gente estar fazendo essa peça. Eu já coloquei aqui na minha bandejinha, tá vendo? A tinta marfim, e vamos estar pintando essa peça da mesma forma que pintamos as outras. Movimentos de vai e vem. Nos cantos, nas beiradas aqui, sempre puxando para o lado de fora, para não formar aqueles bolos de tinta que eu já falei para vocês. Puxando sempre para fora. Estica um pouco essa tinta. Aqui tem um pedacinho de pelinho de pincel agarrado. Vamos tirar ele. Pega mais tinta e vamos pintando. A gente vai fazer da mesma forma, pinta uma demão, seca, pinta outra demão, seca, até ficar bem coberta essa tinta, sem manchas. Ela não pode ficar manchada, senão fica feia. Aqui eu já pintei a segunda parte da peça, pintei com a tinta marfim, né, que eu falei, que ia ficar legal, um tom bem clarinho. Já fiz aqui também a parte chanfrada no tom castor. O castor, ele é um marrom clarinho. Se você não tiver um marrom assim clarinho, você pode estar pegando o marrom mais escuro, misturando um pouquinho de branco para deixar uma tonalidade um pouco mais clara. Então, aqui eu já fiz todo o chanfrado da peça, você pode ver aqui. A parte daqui de trás não tem necessidade de fazer, porque a gente vai estar colando essa peça em cima da outra. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com stencil. Eu escolhi aqui um stencil de arabesco, que eu acho que vai ficar legal nessa peça. Então, vamos aprender a trabalhar com stencil. A gente vai precisar desse pincel. Esse pincel é o pincel da Tigre, referência 803, número 8. Ele é um pincel redondo e as cerdas dele é bem durinha. Se você não tiver esse pincel redondo, você pode estar trabalhando também com a brochinha. Então, aqui, como a gente vai usar pouca tinta, também não tem necessidade de colocar a tinta na bandejinha. Vamos deixar a tinta na própria tampinha. Vamos colocar essa tinta aqui na tampinha, deixar aqui. Vamos pegar um papel toalha pra gente estar limpando esse pincel, pra gente poder fazer o stencil. Então, eu vou colocar aqui, alinhar meu stencil aqui na peça, segurar ele bem firme. Aí, o que a gente vai fazer? Colocar a tinta no pincel, ó, não é muita tinta. Tira bem o excesso da tinta no papel,
Não pode ficar com excesso de tinta, porque se ficar com excesso de tinta, ele borra. Então, a gente tira bem o excesso e vem aqui na peça, passando no stencil. Lembrando que tem que tirar o excesso da tinta, senão ele borra, ele vaza por baixo do stencil e faz aquele borrão. Então, aqui vamos passar em toda a parte do stencil. Se você não tiver arabesco aí na sua casa, você pode estar colocando coraçãozinho, bolinha. O stencil que você tiver, florzinha, para fazer um fundo nessa placa, que aqui em cima dessa placa a gente vai estar colocando o recorte do vovozinho e da vovozinha. Então, aqui passei em tudo. Tô passando o mesmo tom castor que eu fiz no chanfrado da beirada. Aí, a gente tira o stencil, tá vendo como que fica legal? Então, a gente tem que secar essa parte para poder fazer a outra. Se eu colocar o stencil aqui em cima, ele vai borrar. Então, vamos dar uma secada rápida. Prontinho, já secou. Vamos fazer agora aqui do outro lado. Encostado nele, a gente vai preencher essa placa toda com esse arabesco. Meu pincel ainda tem tinta, mas eu vou colocar um pouquinho mais. Pegar aqui no meu guardanapo, colocar um pouquinho mais de tinta e continuar fazendo os arabescos. Fica muito legal essa técnica do stencil pra gente fazer nas plaquinhas de porta, para fazer detalhe em roupa de bonequinhos, em casinhas. É muito legal esse trabalho na pintura Country. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta, que meu pincel tá ficando seco. Tira bem o excesso no paninho e vamos vir na plaquinha. Aqui, vamos tirar. Tá vendo que legal que fica? Então, vamos secar essa parte de novo. E vamos fazer agora nesse lado de cá. Pra gente tá completando essa plaquinha com os arabescos. Pegar um pouquinho mais de tinta, tirar o excesso. Quando você trabalhar com o stencil, assim que você terminar o trabalho, você já pega seu stencil e lava logo, porque senão a tinta gruda e fica difícil de limpar. Então, para você não estragar seu stencil, você deixa a sua pintura quietinha e vai e lava logo o seu stencil e bota para secar. O pincel também da mesma forma. A gente já lava ele, porque senão a tinta gruda muito e fica muito difícil de tirar. Vocês estão vendo como que o pincel sequinho não deixa borrar a figura do stencil que a gente trabalha aqui? Se você não coloca esse pincel bem sequinho, essa tinta vai vazar todinha por baixo e vai manchar tudo. Dessa forma fica bem legal. Aqui, vamos tirar. Tá vendo como que ficou legal a nossa plaquinha? Ó, toda com stencil. Agora a gente vai deixar isso daqui secando
e vai começar a pintura do vovozinho e da vovozinha. Por enquanto, espero que vocês estejam entendendo, espero que estejam gostando e façam peças bem bonitas.